Eu cheguei no Japão com 12 anos, né? 11 para 12. E entrei no Shogaku Ocidente, né? No Shogaku, onde já são um nível mais avançado, com certeza, né? E eles me ajudaram, assim, com o japonês mesmo. Às vezes eu falava konnichiwa. Aí ele falava, não, konnichiwa, konnichiwa. Então eu levava o dicionário embaixo do braço. E aí eu abri o dicionário assim, vamos brincar, assobu. Assim, mostrava pra eles assim, né? E aí eles começaram a aprender um pouquinho de português também. E eu aprendi japonês e a gente brincava assim, aprendendo, né? E foi uma coisa assim muito gostosa, né, no Shogaku. O problema foi quando eu entrei no Shogaku. Porque é uma coisa totalmente diferente do Brasil, bem mais do que o Shogaku, né? Então, os alunos japoneses também, eles têm um choque, assim, né? Porque o horário é diferente, a aula é mais fechada, o estudo é mais fechado. E tem um problema de identidade, né? Eu era mais moreninha, né? Porque o Brasil era tudo pra trás, parece muito pra trás, né? Então eu era bem moreninha e eu não queria ir na piscina, porque eles falavam que eu era cruz, né? Mas cruz, porque no Japão é mais bonito ser branco, né? A gente tem isso desde é mais bonito ser branco, né? Então foi assim, eu ficava com vergonha de mim. Eu fiquei um ano sem ir pra praia, no verão inteiro em casa, colocando blusa de manga comprida pra ver se eu ficava branca. Então, eu jogava no começo, foi uma coisa assim, triste pra mim. Foi um ano de muita luta, assim, eu não queria estar na escola mesmo. O professor, no começo da aula, né, antes de entrar na matéria que ia dar no dia, ele falou, né, o nome dos planetas. Ele começou a falar dos planetas, foi que a gente aprende no primário. E eu acho que ele perguntou assim, só fez no primário, essa menina deve saber, né? E ele falou pra mim, qual que é o nome desse planeta? E eu me senti assim, muito triste, porque eu sabia. E eu não conseguia falar japonês de novo. Então, foi terrível, assim, eu me senti assim, nossa, o que meus amigos estão pensando de mim, né? Eles estão me achando assim, uma burra que eu sabia não planeta. E eu aguentei dar aula e saí correndo, né? Depois da aula, caçada dos estrangeiros. Fiquei chorando na hora, ela que é a professora. Ela viu assim que eu estava no estado para voltar para aula e deixou eu ficar lá. E graças a Deus a professora viu assim, né? Que eu voltasse, era uma das primeiras vezes que ela estava estudando estrangeiro. E ela viu assim, o quanto estrangeiro precisa de ajuda, a carência, né? E quando a gente é criança, a gente quer estudar mesmo, né? A gente não gosta de estudar. Só que, principalmente na adolescência, tudo vai de coração, né? Tudo machuca. Então, esse fato de eu conseguir falar de japonês, o nome do planeta, no embaixo, assim, foi de novo assim, nossa, eu não sei nada, eu não consigo falar. E a professora começou a me ajudar mais, assim, nas férias de verão, eu fiquei todo dia de volta, estudando com ela, nas férias de inverno. E eu falei, professor, eu queria ir pra faculdade, né? Ele falou assim, então vamos tentar. E aí eu queria ir à noite, porque não tem dinheiro, né? Muito caro, por exemplo, foi caro, mas minha mãe me bateu lá. Minha mãe já estava separada do meu pai, então ela estava sozinha. Às vezes trabalhava das 5 até umas 11 da noite. Foi bem puxado assim, o colegial pra minha mãe, né? Pagar ainda. E quando falou que ia pra faculdade, piorou, né? Porque todo o dinheiro que ela ganhava era pro colegial. Então eu não tinha ajudado nada. E eu encontrei uma faculdade, né? Em Ramamato mesmo. Não era noite, né? Não tinha escola à noite. Mas não sei, mas vou trabalhar à noite, né? Da faculdade mesmo, né? Maior de idade, eu fui trabalhar até um pouquinho mais tarde, né? E aí eu fui lá, fiz a entrevista, né? Tal, da prova, e eu passei. Aí foi problema, porque não tinha dinheiro. Eu passei, eu estava feliz que eu passei na faculdade, ia entrar numa faculdade no Japão, mas não tinha dinheiro. Aí, quando eu entrei no colegial, meus professores de jogar, basicamente sabia que eu não tinha dinheiro. Então eles pegaram para mim a ajuda do governo. E eu sabia que eu estava recebendo aquela ajuda do governo, mas eu não sabia como usar.
E eu fiquei 3 anos sem perguntar para o professor como se usava essa ajuda, esse dinheiro. Minha mãe lá lutando, né, para pagar o colegial. Então, quando eu fui sair do pouco para a faculdade, o professor falou assim, né, você vai pegar ajuda. Vou pegar ajuda, né? Aí eu lembrei, né, desse dinheiro e perguntei para ele, né, como você usa esse mês, né? Eu não sei nada ainda, né? Aí ele falou assim, entra dinheiro na sua conta, você pega e paga a escola, né? Ajuda a pagar a escola. Eu falei, é? Aí eu falei assim, eu não usei nada, né? Aí ele falou assim, então eu esse dinheiro para guardar. E aí eu fui no banco, quando eu vi no banco, tinha dinheiro certinho para minha matrícula da faculdade. Foi uma coisa assim, tremenda, assim, né? Foi, eu não tinha dinheiro, não tinha o que fazer, e surgiu aquele dinheiro lá, porque a gente estava contando com ele. Então eu fui pagar a faculdade com esse dinheiro, né? E aí na faculdade, para pagar a faculdade, estava trabalhando, minha mãe juntou, não foi tão puxado para minha mãe, eu podia ajudar ela. E eu consegui ir para a faculdade, e em 4 anos eu terminei a faculdade esse ano, mês 3, né, para a minha formatura. E eu, na faculdade, eu estudei comunicação, né? E dentro da comunicação eu estudei letras, psicologia e administração. E peguei mais para a parte de letras, que eu podia pegar para ser professor, né? Peguei na estrutura de professor. Aí eu estudei a parte da faculdade, as matérias da faculdade, mais as matérias para ser professor de inglês, mais as matérias para ser professor de japonês. Então, às vezes eu ficava até às 9 da noite, das 9 às 9 da faculdade estudando, né? Era muita matéria que eu tinha que pegar. Mas eu consegui pegar tudo e eu fiz estágio no Chugaku. Eu tirei para ser professora de Chugaku e do Pouco, no colegial. Então, aí eu tive que fazer estágio no ginásio, 3 semanas. E no começo fiquei um pouquinho com medo, né? Da reação dos alunos por eu ser estrangeira. O que eles iam pensar de mim, né? Como que eles iam me aceitar dentro de uma sala, eu sendo professora deles, né? E eu fiquei com medo, com esse receio, mas fui lá assim, com a força toda. E no primeiro dia de aula, eu falei pra eles, né? Eu sou estrangeira, né? Tô desde pequena no Japão, né? Sei 2 línguas, já passei por muitas barreiras, assim, em relação à discriminação, rejeição, né? E vocês podem falar comigo, eu sempre tenho muita coisa pra falar pra vocês, né? Eu falo bastante. Aí, desde o primeiro dia, né? Eles falaram, Sensei, tá tudo em você, né? É bem bacana você, porque você sabe de tudo, assim. Sabe de um monte de coisa que a gente não sabe, né? E aquilo me deixou muito feliz, né? Porque eu vi que eles me aceitaram muito bem. Eu não tenho a reação dos pais ainda, né? Como que os pais vão me aceitar? Vou ter que passar por essa barreira ainda. Mas pelos alunos, assim, foi muito legal, né? E foi 3 semanas, assim, muito bacanas pra mim. Porque eu aprendi muita coisa, né? Com os alunos eu aprendi muita coisa, né? Com a situação deles, com a reação deles. Assim, foi muito bacana pra mim, assim. E nas últimas semanas, assim, no último dia principalmente, eu não parava de chorar, assim. Porque é uma vitória tão grande pra mim, né? Eu ter passado tudo isso no Japão. E estar ali na frente do japonês, dando aula pra eles. Então foi uma coisa assim muito... Parecia que eu ganhei um troféu, assim. Da minha vida, né? Pelo meu esforço no Japão. Então foi uma coisa muito. Foi um sentimento muito gostoso, assim, o sentimento da vitória, né? E no final do meu estágio, a professora chegou pra mim e falou: você fez estágio, você é uma professora, vai ter que fazer uma prova para ser professor. E você não gostaria de trabalhar com a gente, cuidando dos estrangeiros? Aí eu achei muito bacana, uma oportunidade assim, né? Eu ia estar ajudando aquelas pessoas que estavam ali como eu estava naqueles tempos, né? Bom, a minha experiência é isso, né? E espero que a minha experiência possa ajudar vocês, né, crianças. Se eu conseguir chegar até aqui, com um pouquinho, aliás, com nada de japonês que eu tinha quando eu cheguei, imagina as crianças que estão estudando agora, desde pequenininho. Vão conseguir muito mais do que eu, né? Às vezes minha mãe também fala, professora, você não quer estudar, né? Assim, aí eu falo pra eles, né? Mas se eu conseguir chegar até aqui, imagine vocês. É uma geração assim, que vai mudar a história dos estrangeiros do Japão.
Então, se esforcem correndo para os sonhos. Obrigada.